Uma boa tarde a todos. Vamos nesse momento estar dando início à série Ética Cristã. Nós estaremos com um assunto bem relevante para estarmos tratando no dia de hoje. O cristão pode ingerir bebidas alcoólicas e o uso de substâncias químicas? É uma pergunta. Vamos nesse momento estar separando o texto bíblico base da nossa leitura, Gênesis capítulo de número 9, verso de número 21, por favor. Aqueles que chegaram na igreja, por favor, venha para o local de ensino, aqui na minha esquerda, na direita de vocês. Vamos, nesse momento, fazer a leitura do texto sagrado. E bebeu do vinho, embebedou-se e descobriu-se no meio de sua tenda. E viu Caim, o pai de Canaã, a nudez do seu pai, e fez saber ambos seus irmãos fora. Então tomaram Sem, Jafé, uma capa, puseram sobre ambos os seus ombros, e indo, virados para trás, cobriram a nudez do seu pai, os seus rostos eram virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. Amém? Aqui, meus irmãos, nós estaremos observando que pela primeira vez nós vemos na Bíblia uma pessoa que se embriaga. Sabemos então que Noé era lavrador da terra e ele plantou uma vinha. E nesse plantio ele colheu e de alguma maneira ele preparou o líquido para ser bebido. Com certeza hoje nos dias sabemos que o vinho traz uma combustão durante alguns dias. Após 3 dias já começa o processo de alcoolismo dentro do suco de uva. E sendo assim, ele se embriagou pela primeira vez. Aqui que você vê que o homem, ele, pela primeira vez, ele se embriaga na Bíblia. E esse homem se chama Noé. Vemos, meus irmãos, que no Antigo Testamento, o vinho, ele é simbolismo de alegria, simbolismo de festa, mas no decorrer nós vemos que também existe uma visão pejorativa acerca do vinho. Quando nós lemos, primeiramente, em Provérbios 21:1, o vinho é zombador e bebida forte, alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Agora Isaías, capítulo de número 5, verso 11. Ai dos que se levantam pela manhã para correrem atrás de bebida forte, e se tomaram até a noite, até que o vinho os esquente. Provérbios 23, 20 e 21. Não estejais entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, porque beberão e comilão, empobrecerão, e a sonolência os vestirá de tropeço. Agora, na perspectiva, meus irmãos, do Antigo Testamento, o rei Davi, no Salmo, ele, de número 23, ele fala acerca do cálice se transbordar. E na cultura, quando o cálice transborda, eles estão querendo dizer o que é o cálice de vinho, uma alegria transbordante. Você vê também Salomão, ele em alguns momentos falando acerca da bebida, e certamente ele era um consumidor de bebida, de vinho, de bebida forte. Mas você vê também no Antigo Testamento que existia profetas que eram nazireu de Deus.
eles não poderiam cortar os seus cabelos e também não beber bebidas fortes, era separado. Você vê também João Batista, ele era nazireu de Deus, ele também não poderia ter contato com bebidas fortes. Você vê o próprio Senhor Jesus também, ele era nazireu, ele não poderia ter contato com bebidas fortes. E sendo assim, meus irmãos, sabemos que o Senhor Jesus, em seu primeiro milagre no casamento, na boda de Canaã, sabemos que o Senhor, ele transformou água em vinho, aonde é a desculpa de muitos que querem ali ter um momento de privilégio de beber esse tipo de bebida, que o próprio Senhor Jesus, ele transformou as talhas que existiam na frente da casa dos judeus para lavar as mãos, transformou em vinhos, um bom vinho. Sabemos ali que também estava na perspectiva do Antigo Testamento. Então, se estava na perspectiva do Antigo Testamento, ainda caminhava na cultura a bebida alcoólica. Sabendo que no Novo Testamento nós temos uma outra perspectiva acerca do vinho. Já simboliza o Espírito Santo, a alegria do Espírito Santo em nós. Na perspectiva do Novo Testamento, quando se trata de vinho, que traz uma alegria, que dopamina as mentes das pessoas e se alegra mais um pouquinho, isso dá a entender que o Espírito Santo nos traz alegria, e nós não precisamos de ter nenhum tipo de entorpecente para sentir alegria. E nós somos provas cabal disso. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo de número 5, verso 18, ele ensina que não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aqui que nós temos uma interpretação que o Espírito Santo no Novo Testamento traz alegria ao homem. Então, no Antigo Testamento, mais uma vez, para corroborar bem na mente dos irmãos, no Antigo Testamento existia na cultura sim, dando início em Noé, que foi o primeiro lavrador, plantou uma vinha, fez ali com certeza um suco, e dali então enferveceu, trouxe teor alcoólico, se embebedou, trouxe vergonha diante dos seus filhos, nu diante dos seus filhos, ficou embriagado. E isso daí entra na cultura do povo de Israel, mais especificamente. Mas no Novo Testamento, na teologia paulina, ele já faz uma transição desse vinho que traz alegria, sendo o Espírito Santo de Deus. Ou seja, ele faz uma comparação de bebida, de embriaguez, para as pessoas se embriagar do Espírito. Ou seja, nós temos, então, meus irmãos, um posicionamento que aqueles que têm o Espírito Santo de Deus não precisa de colocar e ingerir dentro de si mesmo qualquer tipo de algo que vem entorpecer sua mente para dar picos de alegria e picos de felicidade. A saber que no Antigo Testamento o Espírito Santo não era dado ao homem. Sabemos que o único que faz referência ao Espírito Santo no Antigo Testamento é o rei Davi. Em Salmos 51, no seu arrependimento, ele diz: não retires de mim o teu Santo Espírito. Ou seja, era a presença sobre ele do Espírito de Deus que fazia que ele fizesse coisas grandiosas. Porque quando ele é separado para ser rei, o Espírito do Senhor se apodera de Davi. E aqueles homens, os personagens do Antigo Testamento,
que fazia grandes prodígios, grandes sinais, trazia libertação, era uma intervenção do Espírito do Senhor. Mas no Novo Testamento agora é diferente, porque agora o Espírito Santo está dentro do homem, diferente, totalmente diferente do que o Antigo Testamento. Agora ele habita em nós, até ter um ensino que tem ciúme de nós. Claro que Deus não tem ciúme de ninguém, porque Ele não tem sentimentos humanos, mas é para a gente entender que nós precisamos de ter intimidade com Ele mais do que qualquer outra coisa. É nesse sentido, é nessa conotação. E quando Jesus, ele vai falar acerca da sua ascensão, os discípulos ficaram preocupados. Em João 14 ele vai dizer que enviaria outro Consolador, porque ele consolava os discípulos, consolava as pessoas, ensinava, amava. Então quando ele diz que iria de morrer, ia ressuscitar ao terceiro dia, preocupava sem a presença do Mestre. Mas ele disse que iria de enviar outro Consolador, ou seja, o Espírito Santo. Na perspectiva neotestamentária, sempre você vai dizer Espírito Santo, porque ele tem uma prioridade na vida do pecador, que é de levar esse pecador ao arrependimento dos seus pecados. E sabemos, meus irmãos, aqueles que nasceram de novo, que agora tem o Espírito Santo de Deus, esse tal, ele não precisa de se embriagar, ele não precisa nem de experimentar, porque temos na nossa cultura da igreja contemporânea brasileira algumas lideranças que eles gostam de prestigiar o vinho, gostam de pegar uma taça e tem ali algumas gramas de peso, com a sua espessura bem fina, e gosta de derramar ali um vinho bom e degustar. Vamos lá. Se você, meus irmãos, não tem problema com alcoolismo, na sua família não tem problema com alcoolismo, se você nunca teve problema, compulsividade com álcool, e se algum irmão quiser experimentar algum tipo de bebida forte, alcoólica, eu vou te dizer que até para alguns não se torna pecado. Mas se você me chamar, eu que sou um pastor e tive problema com drogas, você me chama para me jantar na sua casa e coloca vinho para me beber, você está me escandalizando, está me fazendo pecar, destruindo a minha vida e destruindo a minha família. Porque se eu recair no alcoolismo, porque você ofereceu para mim bebida alcoólica, aí, meu irmão, é uma desgraça só. E temos irmãos, pastores, que bebem vinho, fala de púlpito que bebe. Aí tem os seus membros também que bebe cerveja sem álcool, bebe cerveja com álcool. E aí vai. Eu, meus irmãos, sou um pouco mais radical, porque eu vi de perto o que o álcool fez na minha vida e faz na vida de outros, sabendo que, se eu sei que essa ferramenta, ela na mão do diabo destrói muitos homens, muitas mulheres e muitas famílias, como eu vou querer me associar a isso? Eu não quero. Mesmo que eu fosse uma pessoa que não tivesse compulsividade com álcool, eu não queria participar de algo que destrói vidas e lares. Amém? Eu, no meu posicionamento. Sabemos que quando você vai, se você já foi, eu creio que você não vai hoje, mas se você já foi numa sessão espírita, de Umbanda, Quimbanda, Candomblé, a primeira coisa que as entidades pedem é champanhe, cidra, de maçã, levinho, a pombagira ama. E hoje nós temos que ter
até cuidado de falar dessas entidades, porque eles podem até nos processar, mas não vai processar um pastor. Eu não sou pastor de mídia, não sou pastor conhecido, então não tem problema. O Zé Pilintra, a primeira coisa que ele pede no terreiro é bebida. Ele pede vinho, muito vinho, e a sua cachaça. Então, meus irmãos, quando você vê o Pedro velho, ele manifestando ali, naquela vida daquela mulher, na vida daquele homem, o que ele pede primeiro é o seu charuto e a sua bebida forte. Então eu sou uma pessoa, meus irmãos, que eu vi, porque minha mãe me levava para esses lugares, eu vi toda a minha família, eu fui criado numa família boêmia, de boêmios, onde todos bebiam, já me davam bebida com 12 anos, acharam lindo quando eu tive meu primeiro porre com vinho, em Natal, vinho no abacaxi. Não sei se vocês que já foram também aí do mundão e já bebeu vinho no abacaxi, me deram vinho no abacaxi, só que eles não sabiam que eu era compulsivo, de grau maior. Eu sou uma pessoa compulsiva. Qualquer tipo de química na minha vida me vicia rápido. Entende? Então, meus irmãos, eu, como líder espiritual de uma comunidade de fé, primeiro, no Antigo Testamento tinha, sim, que vão te refutar acerca disso. Segundo, Jesus fez o primeiro milagre, fez, mas ainda estava estava ainda no Antigo Testamento, mesmo estando no Novo Testamento, João 2, está no Antigo Testamento, até a cruz é Antigo Testamento ainda, meus irmãos, mas sabendo que os livros de Mateus em diante é Novo Testamento, mas até Jesus falar testelestai é Antigo Testamento. Dali então que foi a transição do Antigo para o Novo. E quando Jesus faz isso, fazia parte da cultura. Só que agora você vê na teologia paulina, como eu disse alguns minutos atrás, que existe conotações de vinho sim, mas agora levando Deus na vida de um homem. E é verdade, meus irmãos, não existe concorrência. Eu sou uma pessoa que usei todos os tipos de drogas, menos crack e heroína na veia, mas no demais já experimentei tudo. Não existe concorrência de você estar na presença de Deus, ser cheio da presença de Deus, você se deslocar de situações para você deixar Deus em primeiro lugar na tua vida, porque isso que é cheio. Eu tenho que explicar o que é ser cheio do Espírito Santo, é nas suas vontades. Eu já perdi muita coisa na minha vida para estar no centro da vontade de Deus. Pastor, o senhor se arrependeu? Nunca, até hoje eu continuo fazendo nas minhas orações, Deus, o que o senhor quer? O que o senhor quer de mim? Fala que o teu servo ouve. Eu tenho um livre-arbítrio, meus irmãos, sim, tenho, mas o meu livre-arbítrio é só para me levar para a furada, é só para me levar para o erro, é só para me levar contra a vontade de Deus. Então eu aprendi que ser cheio do Espírito Santo não é um culto pentecostal onde tem um monte de movimentos, até movimentos estranhos, que é fogo estranho, que não tem nada de espírito ali, e a carnalidade, línguas, dom de línguas, que eu creio, a nossa igreja é continuista, mas nós sabemos que dom de línguas é esse que a pessoa fala em línguas que não muda a vida. Se a línguas é para a edificação do irmão, então esse irmão que fala em línguas era para ser o mais piedoso da igreja, era para ser o mais centrado da igreja, era para ser o mais, que dava mais testemunho da igreja, é para ser a pessoa que seja de mais posição de exemplo da igreja, porque tem algo a mais, vamos dizer assim, falar em línguas é algo a mais, e edifica a vida do tal. E a maioria que você vê aí, meus irmãos, escândalos, são de pessoas que falam em línguas estranhas, porque na verdade, na sua área cognitiva, acostumou a falar em línguas, e está falando em línguas, e não é línguas, essa línguas bíblica não, é carne,
Porque quando você vê alguém falar em mistério, tem que mudar a vida do fulano e do ciclano, da irmã e do irmão. Agora, mais ainda do que outros, mas você vê culto pentecostal, está cheio do Espírito Santo, está cheio do Espírito Santo, como que ele está, meus irmãos, está fervoroso isso e aquilo. Não confunda uma boa oratória, não confunda uma pessoa que é explosiva nos seus discursos, uma pessoa que estudou e já é a 10ª vez que prega aquela mensagem, a pessoa está cheia do Espírito Santo. Tem que discernir se é de Deus e se não é de Deus, meu irmão. Se for de Deus, eu dou glória a Deus. Se não for de Deus, eu fico quieto. Eu sou assim. Dentro da igreja aqui, em qualquer lugar onde eu for convidado. É de Deus, porque testifica entre os irmãos. Não é de Deus, testifica que o troço é do diabo e é da carne. Estou até saindo aqui, eu já expulsei 2 demônios na vida de uma pessoa nessa caminhada, pessoas diferentes, falando em línguas. Ele caiu duro no chão, e se batendo todo. Então, meus irmãos, uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que centraliza a sua vida em Deus. Poderia estar agora vendo uma Netflix, um joguinho do meu time, poderia estar agora no meu sofá, poderia fazer o que for agora. Pessoas bota até desculpa, até fala que está doente sem estar, para não estar nos ambientes que você poderia demonstrar, porque você não precisa demonstrar nada para ninguém, que você está cheio de Deus. Quem está cheio de Deus não tem desculpa na presença dele, porque sempre a prioridade é Deus, cheio de Deus. O seu caráter, o fruto do Espírito é notório. Fé, longanimidade, temperança, mansidão, domínio próprio, sabedoria. É isso que é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Não é quem fala em línguas. O dia que eu falar em mistério aqui, meus irmãos, que os irmãos não venham, de alguma maneira, falar, pastor está cheio do Espírito Santo. Não tem nada a ver com isso. Cheio do Espírito Santo é quando eu desço dessa tribuna lá fora. É quando eu olho para minha esposa, ela que sabe se eu estou cheio do Espírito Santo ou não. Não é os senhores. E Deus primeiramente. Agora, o meu posicionamento é esse. Eu não quero contato com isso. Eu não coloco essa porcaria na minha geladeira. Eu não coloco vinho na minha geladeira. Eu não coloco bebida, álcool na minha geladeira. Eu não aceito na minha casa álcool. Pastor, mas eu posso. Você que sabe, filho. Eu não quero me envolver com isso. Eu não quero saber disso. Eu, pastor, eu sou radical acerca de bebida alcoólica. Se você for lá para Paris, 30 anos de casamento, você ganhou uma viagem do seu trabalho, tudo pago, você nunca se envolveu com álcool. Teve um irmão que fez isso, na lua de mel, pediu um vinho, tomou, deu vontade de vomitar, ele não quis. Teve outros que beberam. Mas se você ficar postando no Facebook, tem gente que gosta de afrontar o pastor, né? Você sabe, né? Tem cristão carnais que gosta de afrontar o pastor. Meu irmão, pode fazer uma pergunta aqui? Você queria um pastor beberrão? Você quer um pastor prostituto? Você quer um pastor carnal? Você quer um pastor mentiroso? Vocês querem um pastor que use drogas? Que fica usando drogas, mostrando que está usando drogas? Você quer um pastor do 2º, 3º casamento? Você quer um pastor promíscuo? Eu também não quero, já que vocês não querem, eu também não quero estar apacentando pessoas assim. Como é direito de vocês de olhar para mim como liderança e querer uma liderança que esteja pautada nas escrituras sagradas, eu também tenho o direito de querer também ter pessoas que eu ensino pautada na palavra de Deus. Quer dizer que vocês começam a apontar para mim e exigindo um monte de coisa de mim, e eu não posso exigir de vocês também. É ruim, meu irmão. É ruim. Se eu estiver na porta estreita, vocês vão entrar também. E siga-me os bons, como dizia Chapolin. Siga-me os bons.
Porque os maus não vai querer, não. Por quê, meus irmãos? Se um dia eu cair nisso daí, os senhores não vão aceitar. Se minha esposa começar a estar entrando bebida em casa, fala para uma irmã, fala para ó, meu marido está se embriagando em casa. Vocês não vão me aceitar como liderança. Então, como eu vou aceitar pessoas assim também? Então, é um direito meu. Porque eu sinto no ar pessoas comentando que eu estou entrando no legalismo. Porque é assim. E nunca é pessoas que querem se santificar. Pessoas que querem se santificar, agradece. Dá glória a Deus por isso. Agora, eu trouxe, na perspectiva bíblica, irei de colocar no grupo da igreja os versículos que foi lido aqui no Antigo Testamento e do Novo. Agora, um posicionamento da Organização Mundial da Saúde. A OMS diz: qualquer substância não produzida pelo organismo que atua sobre um ou mais do sistema do corpo humano, causando alterações em seu funcionamento, por exemplo, o álcool, é considerado uma droga depressora, porque causa diminuição nas atividades do sistema nervoso central, o SNC. A substância provoca uma certa euforia no início da ingestão, mas logo depois uma sonolência, e é muito comum que as pessoas tenham que arrumar quantidade a mais para ter os mesmos efeitos novamente, que é chamado o aumento de tolerância, já que falta ingestão pode acarretar sistemas indesejáveis, até síndrome de abstinência. Nós temos uma comunidade terapêutica e às vezes chega lá os rapazes lá assim, ó, o físico pedindo álcool, o sangue pedindo álcool, o corpo pedindo álcool, em abstinência por causa da química do álcool. Ainda mais nós que tratamos de pessoas que são destruídas, porque o álcool é considerado uma droga lícita, mas menores de 18 anos não podem, mas é considerado uma droga, mas é liberado porque dá dinheiro, imposto, e destrói a vida de milhares. Então, meus irmãos, o posicionamento científico, tem mais coisas aqui, depois eu boto no grupo lá, cada tempo, fala acerca disso. E uso de drogas, cocaína, maconha, porque agora, para quem não sabe, está sendo liberado a maconha de forma recreativa. É um recreio. O marmanjo vai ali para um cantinho, um suquinho de caju, um creme craquezinho, eu estou na hora do meu recreio. E depois de eu lanchar aqui, eu vou fumar uma maconha, porque é recreativo. Meus irmãos, isso é coisa do diabo. Se for um compulsivo, já era. É o que o Fuchs, que é um dos ministros, ele estava questionando, porque, vem cá, nós somos juízes. Quem precisa legalizar isso ou não, não somos nós. Quem precisa legalizar isso e ver o que é bom e o que é ruim, é o Ministério da Saúde. Só que tem lá, meu irmão, coisas por detrás. Segundo alguns, se a maconha for liberada de forma recreativa, daqui a 5, 10 anos, vai estar sendo vendida. Aí quem são as fábricas que estarão produzindo? Souza Cruz, maconha leve, suave e forte. Talvez vão eliminar o cheiro, fazer alguma coisa ali, botar mais uma química, e que seja. Então eu vejo, meus irmãos, que o crente, ele não pode consumir
Nenhum tipo de drogas. Nós estamos na moda, nessa geração, a geração do treino, a geração fitness, a geração da academia. Pessoas que praticam academia. E nesses locais também é oferecido drogas como anabolizantes, que são proibidos pela medicina. A saber que existe a grande Olimpíada, né? O grande projeto de fisiculturismo, aonde são proibidos tomar esse tipo de substâncias, só que eles fazem vista grossa e não fazem exame de antidoping. Olha a malandragem. Você sabe quem ganha? Quem toma mais veneno. Uma semana anterior, eles injetam mais e mais pasta grande ou secai, dependendo da classe que seja. O Olímpia, quem ganha? Quem toma mais drogas. Quem tiver mais inchado. Quem tiver mais volumoso. Agora, o uso é proibido. Em abril de 2023, o Conselho Federal de Medicina, CFM, proibiu o uso de esteroides anabolizantes para ganho de massa muscular e melhora do rendimento esportivo. A resolução explica que essas substâncias são destrutivas, de comprovação científica suficiente quando seu benefício e segurança para o ser humano. E o documento que autoriza apenas terapias de reposição para casos de deficiências específicas comprovadas de acordo com a existência da deficiência e do quadro clínico. Deficiente, diagnosticados, cuja reposição mostra evidências, benefícios cientificamente comprovados. Ou seja, qualquer um pode tomar isso se for necessário por uma via de médico, do profissional da área, alguém que tem alguma deficiência. Porque quando você vai na farmácia, drogarias, é droga. Vou ali na farmácia, drogaria, ali é tudo drogas que é lícito, que melhora, né? Alguma dor de cabeça, uma pressão. Então tem coisas que tem que ter prescrição médica. Não pode ter tipo de uso, porventura, de forma responsável, responsabilidade minha. Ainda mais ensinar pessoas, que é o pior ainda. Tem pessoas que praticam isso e querem ensinar pessoas ainda. Isso é um absurdo dos absurdos. Para mim, como ministro do Evangelho, que ensina uma comunidade de fé, que isso pode trazer, meus irmãos, grandes sequelas. Ainda mais ensinar outros. Desculpe, eu estou até para também estar fazendo atividades que eu preciso, a minha esposa também faz. Mas, meus irmãos, é por causa da minha saúde em primeiro lugar. Em segundo, o meu bem-estar, vamos dizer assim. Em terceiro, não é para me amostrar, não. Porque a maioria quer fazer isso para se amostrar, pô. Que estão drogados. Até mesmo de uso veterinário. Substâncias de uso de animais. Agora, se você chegar comigo com um laudo, chegar comigo com prescrição médica, com CID, assinatura do médico, do doutor, aí é outra coisa que realmente bateu ali. Não é falsificar também não, tá, meus irmãos? Porque o negócio é tão sério que pessoas falsificam
documentos para querer ter esses tipos de substância. Saber qual for o médico, isso e aquilo, porque isso é muito sério, pode matar pessoas. Agora, para finalizar, traz dependência emocional. O endocrinologista também destaca como risco de saúde a tendência, chamada por ele de dependência emocional. Dos asteroides anabolizantes, as pessoas muitas vezes procuram o uso desses asteroides anabolizantes porque é uma solução mágica. Está grandão. Uma mágica. Aconteceu comigo. É uma solução que só aplica e pronto. Aplicou, pronto. Então, meus irmãos, para finalizar aqui, se parar, também murcha. Parar não continua a ter o mesmo resultado. Então isso também é droga. Amém? Os irmãos que estão aqui concordam com tudo que foi explanado aqui? Levanta sua mão. Se eu tenho aprovação de toda a Assembleia. Amém? O cristão precisa andar entorpecido? O cristão precisa... Estou falando cristão, genuíno, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, salvo em Cristo Jesus. A pessoa que testemunha. Então, meus irmãos, se alguém tiver alguma dúvida, você pode chegar até mim, conversar, sabendo que toda pessoa que na igreja teve algum problema com álcool, eu expliquei. Alguma pessoa teve algum problema com o tipo de uso, eu também expliquei. Eu não sou covarde. Tudo que eu estou falando aqui, antes eu procurei as pessoas para estar comunicando que isso não é certo, que isso é errado, isso e aquilo. Se alguém achar aí que eu estou jogando indireta para alguém, não é. Toda pessoa eu chego até ela, só a que eu não sei. Aí se eu não sei, os irmãos que estão praticando algum tipo de uso dessas substâncias, que você venha recuar para não dar ruim. Amém? Deus abençoe a todos no nome de Jesus.